E aí galera, tudo beleza? Nesse nosso retorno nós vamos relembrar alguns conceitos que já foram estudados. Potencial e energia elétrica. Mas antes, você está lembrado qual é a definição de carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade da matéria que possui duas naturezas, uma positiva e a outra negativa. Associada a essa propriedade, você tem dois princípios: o princípio de atração e repulsão e o princípio de conservação de cargas. Se você tem cargas de mesmo sinal e colocar uma na presença da outra, elas vão se repelir. Se forem cargas de sinais contrários, elas irão se atrair. E o princípio de conservação de carga diz o seguinte: se você tem um corpo que pode estar eletrizado ou não, e ele passa por um processo de eletrização, a quantidade de cargas antes do processo e depois do processo precisa ser a mesma. Beleza? Relembrado esses conceitos e essas definições, agora a gente vai falar especificamente o que é potencial e energia elétrica. Será que é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Vamos representar o potencial elétrico pela letra V e a energia potencial elétrica da seguinte maneira: E um pezinho aqui embaixo. Será que potencial elétrico e energia elétrica são as mesmas coisas? A resposta é não. Esses dois conceitos, apesar de estarem relacionados entre si, são conceitos diferentes. Bom, o potencial elétrico é um conceito abstrato. E como é que ele funciona? Funciona da seguinte maneira: o potencial elétrico é um número associado a pontos do espaço devido à presença de uma carga elétrica. O potencial elétrico, para ser calculado, depende do quê? Se você olhar para essa equação aqui, o potencial elétrico depende de uma carga que vai gerar um campo elétrico, depende também da distância, que do ponto até a carga-fonte, a carga que está gerando esse campo, e também depende do meio onde essa carga se encontra. Se nós considerarmos que esse meio é o vácuo, então essa constante aqui é a nossa famosa constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Eu tenho aqui uma representação de uma região do espaço, uma representação plana, e eu destaquei alguns pontos aqui. Então você poderia me perguntar qual é o potencial elétrico em cada um desses pontos. Como no nosso caso não tem a presença de nenhuma carga elétrica gerando campo, então você pode garantir de que o potencial elétrico em todos esses pontos é igual a zero. Mas isso é muito sem graça, né? Vamos colocar aqui então, em um desses pontos, por exemplo, nesse daqui, uma carga que eu vou chamar de carga-fonte, né? Carga-fonte, representar por Qzão. Agora, devido à presença dessa carga-fonte, essa região do espaço, cada ponto dessa região do espaço vai estar associado com um número. Esse número é o potencial elétrico. Por exemplo, se essa carga-fonte tem valor de 10 a menos 9 Coulomb, ou seja, 1 nanocoulomb, qual seria o potencial elétrico, digamos, nesse pontinho bem distante aqui? Considerando que a distância entre o ponto e a carga-fonte seja de aproximadamente aí 9 centímetros. Então, qual vai ser o potencial nessa posição? Bom, para calcular o potencial, vamos fazer o seguinte. O potencial elétrico depende do meio onde a carga se encontra, né? A carga-fonte se encontra. E o nosso meio, vamos considerar que seja o vácuo, vale 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga-fonte, que está gerando o campo, 10 elevado a menos 9, dividido pela distância. A distância são 9 centímetros. Porém, centímetro não é a unidade do SI. Transformando isso aqui para metro, você teria 9 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Feita a transformação, substituindo na equação, você vai ter 9
vezes 10 a menos 2. Os cálculos aqui, feitos os cálculos, você vai encontrar que o valor do potencial elétrico nessa posição vai ser igual a 100. Mas a pergunta que você pode me fazer é a seguinte: 100 o quê? Qual é a unidade do potencial elétrico? A unidade do potencial elétrico é dada pela unidade de energia dividida pela unidade de carga elétrica. Isso é bastante interessante, porque a unidade Joule por Coulomb tem um significado. Observe que você tem Joule por Coulomb. No nosso caso, 100 joules por Coulomb significa o seguinte: para você colocar uma carga elétrica nessa posição, você vai precisar, uma carga elétrica de 1 Coulomb, você vai precisar de 100 joules de energia. Por exemplo, se você quiser colocar nessa mesma posição uma carga elétrica de 2 coulombs. 2 coulombs. Se você quer colocar nesse ponto uma carga elétrica de 2 coulombs, de quanto de energia você vai precisar para fazer isso? Bom, se 100 joules por coulomb é o potencial dessa posição, para uma carga de 2 coulombs, a energia necessária vai ser igual a 200 joules. Ou seja, conclusão, a energia potencial elétrica pode ser calculada a partir do valor da carga-fonte vezes o potencial elétrico daquela posição. Outra coisa que eu quero que você observe é que o potencial elétrico depende da distância, mas depende de forma inversamente proporcional. O que significa que se você tiver uma distância maior, o potencial desse ponto lá distante, ele é menor. Se você tiver uma distância menor, o potencial nesse ponto mais próximo é maior. Sempre o inverso. No nosso exemplo, a distância de 9 centímetros, o potencial nesse ponto vale 100 joules por coulomb. Mas se você considerar uma outra posição, vamos supor que você esteja considerando essa posição aqui, ó, nesse ponto. Qual seria o potencial nesse ponto, considerando que a distância da carga-fonte até esse ponto seja de 4,5 centímetros? Se o potencial para uma distância de 9 centímetros vale 100 joules, eu reduzindo a distância, o potencial aumenta. Para 9 centímetros, o potencial vale 100. Então, para uma distância de 4,5 centímetros, ou seja, a metade da distância, o potencial vai dobrar. Nesse caso, você teria um potencial de 200 joules por coulomb. Outro exemplo. Se você considerar, por exemplo, esse outro ponto aqui, esse outro pontinho dessa região do espaço, e você quer calcular o potencial nesse ponto. Sabendo que a distância entre eles, entre a carga-fonte e esse pontinho, é igual a 3 centímetros. Qual seria o potencial nessa distância 3 centímetros? Na distância 9 centímetros, o potencial vale quanto? Vale 100. Nessa distância 3 centímetros, que é um terço de 9, ou seja, ele é 3 vezes menor, significa dizer que o potencial nesse ponto vai ser 3 vezes maior, sempre o inverso. Então, nesse ponto de distância 3 centímetros, o potencial seria igual a 300 joules por coulomb. Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês é que entre, por exemplo, esse ponto de 3 centímetros e esse outro ponto de 200 centímetros, existe potenciais diferentes. E nós podemos calcular a diferença entre o potencial dessas duas posições, desses dois pontos. Como é que você faria isso? Faria da seguinte forma, A diferença do potencial elétrico seria dada pelo potencial, vou chamar aqui de potencial 1, pelo potencial 2, a diferença do potencial 1 pelo potencial 2.
Essa diferença de potencial é o que nós chamamos de DDP. DDP também é conhecido como voltagem. E qual é o significado disso? Bom, o significado dessa diferença de potencial vai ser o assunto da nossa próxima aula. Beleza? Então a gente se vê e até mais.